A armação contra Felipe Martins foi desmascarada ao vivo e a cores e revelou ainda a razão oculta, secreta da prisão ilegal de Felipe Martins, que vai te deixar aí de queixo caído. Esse é um daqueles vídeos raros, impagáveis, que a gente diz só acredito vendo, mas depois, mesmo de a gente ver, a gente não consegue acreditar. Essa foi a minha reação, o meu sentimento. Eu fiquei incrédulo assistindo isso aqui e achando até que, sei lá, era um vídeo feito por inteligência artificial, de tão absurdamente verdadeiro, claro, objetivo, no ponto. E aí eu senti que eu precisava compartilhar com vocês. Então bora lá comigo, direto ao ponto, direto ao vídeo. Aí é o que torna-se curioso. No dia seguinte, eu recebi um e-mail do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos com os seguintes dizeres: urgente. Uau! O que você pode dizer para a gente sobre esse processo? Todo mundo fica imaginando a quem isso vai atingir, em quem isso vai chegar, né? Então, o que você pode dar de informação sobre isso? Bom, eu quero rapidamente recapitular com as pessoas que estão em casa sobre esse caso, né? Por que eu fui envolvida nesse caso no início? Como advogada de imigração, eu tenho uma experiência vasta aqui com as agências migratórias americanas. Então, o time do Brasil, a defesa do Felipe no Brasil me procurou pedindo ajuda. Olha, apareceu esse documento aqui que supostamente indicaria uma entrada do Felipe nos Estados Unidos e nós gostaríamos de entendê-lo. Foi um documento que não tinha qualquer valor legal, o Travel History naquele momento, que é um documento que inclusive tem lá no site do governo americano, que ele não tem valor legal algum. O que prova uma entrada de alguém nos Estados Unidos é um formulário que chama I-94, que ele é emitido na entrada deste não imigrante no país. E nós fomos, ao buscar esse I-94, aí a história que segue, acredito que quem está em casa já está bastante familiarizado, mas rapidamente aqui para lembrarmos. Primeira coisa, o governo americano afirmou que não havia I-94 sobre essa entrada, que essa entrada não tinha acontecido. Isso foi em abril do ano passado. E nós temos isso por escrito pelo Departamento de Proteção da Fronteira dos Estados Unidos, que é o CBP. Eles mandaram por escrito dizendo exatamente isso. Não há I-94 referente à suposta entrada no dia 30 de dezembro, porque a entrada do Felipe aconteceu em setembro de 2022, que é consistente com a agenda dele. Ele teve realmente uma conferência nas Nações Unidas em setembro de 2022, que ele entrou por Nova York. E aí, o que aconteceu? Então, passaram-se alguns dias, coincidentemente, nessa época, veio uma delegação da Polícia Federal para os Estados Unidos, supostamente para... No mesmo período? Exatamente. Nesse meio tempo, essa delegação da Polícia Federal veio para supostamente negociar a extradição do Alan dos Santos e também investigar o caso das joias. Isso aconteceu. E atrás do Alan levaram o Boy George. Falar isso com muita cautela, né? Eu não estou afirmando nada, mas coincidentemente isso aconteceu. E pouco tempo depois dessa delegação ter vindo aqui, nós procuramos Nova York. Por quê? Para obter o I-94 por lá. Porque esse I-94, ele é referente à última entrada nos Estados Unidos. Então, se a última entrada foi em setembro de 2022, o I-94 deveria ser emitido por Nova York. E neste momento veio a surpresa, que Nova York nos disse o seguinte: olha, nós não podemos emitir esse I-94, porque aqui nos nossos registros mostra uma entrada por Orlando no dia 30. Só que eu já tinha naquele momento, por escrito, de Orlando, que não havia registro. Então, Peraí, então, as autoridades de Nova York disseram que não poderiam dar o documento para você porque tinha uma entrada em Orlando. Posterior. Posterior. Só que Orlando já tinha declarado que não tinha pisado lá. Exato. Mas continua no sistema, pelo jeito. Então, eles falaram assim, olha, não consigo, porque é o seguinte, a última entrada dele, então, a Nova York, ele foi conflitante diretamente com Orlando. Olha, não, a última entrada dele aqui no meu sistema, neste momento, está 30 de dezembro de 2022 em Orlando. Então, nós não podemos emitir o I-94, porque o I-94 é com referência à última entrada, e você terá que ir em Orlando para obter o I-94. Eu falei, mas a gente, no Orlando me confirmou que não tem. Foi quando eu fui para Orlando, mas a gente mostrou já que o Felipe não entrou. E em Nova York eles deram documento? Ou só foi verbal? Não, foi verbal. Foi por telefone, mas a gente tem tudo devidamente registrado, né? Aí a gente foi para Orlando. Quando fomos para Orlando, questionando isso, foi quando a gente teve acesso a esse I-94. Nesse meio tempo foi quando a gente teve acesso a esse I-94, dessa entrada em Orlando, só que com o passaporte do Felipe, um passaporte perdido quase 2 anos antes da viagem e com o devido registro policial, com o devido boletim de ocorrência, comprovando a perda do passaporte. Uma classe de visto que ele não detinha no momento da viagem. Peraí, desculpa. Então, a entrada dele de Orlando não era não era o passaporte atual que ele estava utilizando, e a data é posterior a um boletim de ocorrência de que ele tinha perdido o passaporte? Exato, o passaporte que constava no documento da suposta... Primeira coisa, esse I-94 ele não existia no momento que eu entrei em contato com Orlando, porque Orlando afirmou, e temos isso por escrito. Fomos para Nova York disse que não poderia emitir porque tinha entrada por Orlando.
Quando questionado em Orlando, então a gente teve acesso a esse I-94 dessa entrada do dia 30 de dezembro. O que consta no I-94? I-94 consta a data da entrada, o número desse I-94, a classe de visto que a pessoa entrou nos Estados Unidos, o nome da pessoa, o número do passaporte. Esse número do passaporte que constava neste documento é um passaporte que o Felipe tinha perdido quase 2 anos antes dessa viagem. A gente tem boletim de ocorrência provando. Então, ele já tinha um novo passaporte. Então, imagina, para emitir um novo passaporte, sabemos que o Itamaraty cancela o passaporte perdido. Sim. Então, seria o mesmo que afirmar que o Felipe entrou com o passaporte cancelado nos Estados Unidos. Então, isso aconteceu. Além disso, a classe de visto que estava lá, estava uma classe do visto A2, e o Felipe, ele tinha o visto G naquele momento. Então, não é uma classe de visto que ele detinha. E, adicional a isso, o nome dele estava escrito errado. Fê, tava com E, né? Estava com E e é com I. Quando nós vimos aquilo ali, imagina a nossa surpresa. Como assim? De onde saiu esse registro? Que claramente as informações, elas não são plausíveis de estarem, não estão ancoradas. E ao questionarmos Orlando, solicitando a correção, eu estava falando com uma atendente, não era nenhum supervisor, era uma atendente ali como equivalente no balcão, ali a primeira atendente. Ela falou, não, então eu vou ajustar aqui. Ela ajustou mudando, colocando o passaporte correto, o visto correto e o nome correto. Aí eu falei, não, você não pode fazer isso. Depois é que estou provando aqui que mas B que ele não entrou, você fez isso. Aí eu fui conversar com o supervisor dela e nós abrimos um processo dentro do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos, que chama Redress. É um processo que é para revisar aquelas ações. E nesse momento nós apresentamos todas as provas até o momento que o Felipe não tinha saído do Brasil. Desde da declaração da Latam, que ele estava num voo interno, no dia seguinte, que seria fisicamente impossível que ele estaria nestes 2 lugares ao mesmo tempo, ele não teria tempo hábil para chegar nos Estados Unidos, voltar e estar naquele voo, até recibos de Uber, enfim, a gente montou esse dossiê e mandamos para o Departamento de Segurança Interna. Esse processo ele ficou em processamento e foi encerrado no início de junho do ano passado. E quando ele foi encerrado, eles retiraram esse 94 do sistema. Ele foi eliminado. Neste momento, eu consegui, então, entrar em contato com a Nova York e aí sim, pedir a emissão do I-94 emitido por lá. Eu conversei com a Nova York, pedi, e aí eles falaram assim, agora, não tendo o registro no sistema, a gente consegue emitir o I-94 para vocês. Nesse momento, nós, na defesa do Felipe, lá no Brasil, a gente aguardou um tempo o suficiente para poder fazer uma ata notarial para então incluir isso no processo. Então, decorreu quase uma semana entre o fechamento desse processo no Departamento de Segurança Interna e quando isso foi para o processo do Felipe e como consequência na mídia. Aí é o que torna-se curioso. No dia seguinte, eu recebi um e-mail do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos com os seguintes dizeres: urgente. Uau. Miss Shafford, né, meu sobrenome. Por favor, nos mande evidências adicionais que Felipe Martins, senhor Pereira Martins, não estava no voo. E aí que é esse momento deu esse mal-estar. Porque, gente, como assim o processo ele já estava fechado? Tudo que eu estou apresentando para vocês, eu consigo mostrar provas, a gente tem a data do fechamento desse processo. E aí eles voltam para a gente, então isso indica, sim, uma comunicação. Sim. Uma comunicação, porque o processo já estava fechado há mais de uma semana. O que justifica? Foi no dia que foi para a mídia, explodiu. No dia seguinte eles mandam. Isso durante qual administração? Isso foi no Biden, no ano passado. Aí, aí essa parte, a gente talvez não... Muitas pessoas não sabem desse nível de detalhes. Reabriram o processo. Olha só. Consta lá, a data foi reaberta desse processo administrativo que a gente iniciou. Ficou aberto e depois ele foi fechado novamente no dia 31 de julho do ano passado. Nesse meio tempo, inclusive, houve a reportagem do Wall Street Journal com os seguintes dizeres: Who framed Felipe Martins? Ou seja, quem me ajuda com a tradução? Framed. Quem enquadrou? Quem enquadrou? Quem enquadrou Felipe Martins, né? Quem incriminou, incriminou Felipe Martins. E isso chamou muita atenção. E aí, esse processo ele foi fechado sem qualquer modificação. Pouco tempo depois, nem 2 semanas depois, o Felipe Martins estava solto no Brasil. Mas tudo isso indica algo, no mínimo, estranho. Né? Então, a gente... O que eu fiz? A gente abriu 2 processos, chama FOIA, que é o equivalente... chama Freedom of Information, aqui nos Estados Unidos, que é equivalente à Lei de Acesso à Informação no Brasil, para a gente poder obter todos os logs, todas as informações desses trâmites, do que aconteceu. Ambos os processos eles foram fechados inconclusivos, como se a gente não tivesse fornecido informações o suficiente para que eles pudessem acessar os dados.
E, em paralelo a isso, a gente também abriu uma denúncia dentro do Departamento de Segurança Interna com o supervisor general deles, só que essa denúncia ela corre em sigilo, a gente não tem nem direito a ter acesso. E uma vez exaurido, então, todas as vias administrativas, aí sim foi iniciada, agora sim, lá como eu vou chegar nessa pergunta, aí sim foi iniciada um processo judicial. Por quê? Porque a gente tem que exaurir primeiro as vias administrativas antes de poder judicializar. E aí, nesse processo judicial, o que está sendo pedido? É justamente o direito de ter acesso a tudo que aconteceu com relação ao caso do Felipe. Então, o que a gente... E até agora não teve. A gente conseguiu acesso, nós sabemos que os dados existem, mas as informações relevantes sobre quando e quem estavam inicialmente tarjadas. Agora, quando essas informações elas foram liberadas parcialmente, então a gente já sabe que só para explicar, então, ou seja, quando as informações mais cruciais que vocês queriam, elas estavam com aquele negócio em preto. Uma tarja preta. Então, assim, a gente sabe que o que é um alívio no sentido de saber que os registros eles existem, mas eles estão tarjados. Então, depois nós pedimos mais informações, dizendo que nós não iríamos aceitar aquele documento. Eles aceitaram retirar as informações do quando. Então, nós já conseguimos ver várias modificações posteriores, no caso. Com a cronologia, né? Com a cronologia, a gente já consegue ver isso, mas ainda não sabemos quem. E o principal dado de quando o primeiro registro foi inserido ainda não está lá. Então, aí nós estamos nessa fase agora. E houve uma extensão de prazo. Nós estamos nessa fase chamada Discovery, que é uma fase que nós trazemos os argumentos jurídicos para que a gente tenha acesso a esses dados. E, seguindo essa ação, que é uma ação na esfera civil, vai ter também ação a nível criminal para responsabilizar o governo americano. Sim. Afinal, nós estamos falando aqui de um... Não vejo que seja temerário. Algum funcionário daqui. Uma fraude. Eu não quero afirmar até isso estar numa sentença condenatória, mas grandes evidências Alguém ali que tem. demonstrando Que isso. tinha acesso ao sistema. Exato. Então, E isso, aí se você for ligar e chegar alguém do Brasil, aí é uma questão com os advogados do Felipe no Brasil. isso. Exatamente. A gente trabalha nessa defesa dupla, eu faço a cobertura aqui dentro dos Estados Unidos, muito focada nessa parte migratória, mas mesmo na minha atuação, agora, quando chegar na parte criminal e civil, na parte civil eu estou atuando com o Dr. Raul Torrão, que é um colega meu nessa área, e agora na área criminal a gente também vai trazer um especialista nessa área, que outras ações serão necessárias com relação ao caso do Felipe. Agora, pera, uma coisa que eu quero entender. Essa dificuldade toda de conseguir detalhes do I-94, e a galera do Metrópolis conseguiu isso da noite pro dia? Foi. Eles conseguiram, foi o Travel History, não? Que foi publicado lá Não, eu acho que eles chegaram até o I-94, não foi não? Não. Foi só o Travel History. Foi o Travel, sei. assim, foi o Travel History que estava lá. Que É. foi a primeira parte. Na verdade, antes, a prisão do Felipe, que se torna muito absurdo, foi declarada por dois documentos. A matéria do Guilherme Amado, que ainda não tinha o Travel History, esse é o primeiro, Aham. e o documento em Word Document, encontrado no computador do CIT, com a suposta lista de passageiros, e que o Felipe integrou uma das primeiras versões. Então, a prisão dele foi essa. Depois de... Com base no arquivo Word. Ele ficou quase 3 dias preso, sem saber por que ele estava preso. Aí, houve a manifestação da Procuradoria para soltá-lo. A defesa apresentou, naquele momento, o documento da Latam, que foi uma das primeiras evidências mostrando que ele estava no voo. E aí, No voo doméstico, não no voo... um ministro que poucas pessoas conhecem, chamado Alexandre de Moraes, definiu que novas diligências seriam necessárias. E aí, só aí, o Felipe já estava preso há mais de um mês, que surgiu realmente o Travel History, que é esse documento que não tem valor legal, que é aí que eles me envolveram. Entendi. Aí, quando chegou até mim com esse Travel History, aí eu falei pra eles, não, isso não tem valor nenhum. Vamos atrás do I-94. E aí se decorreu toda essa sequência de eventos que eu estou descrevendo pra vocês hoje. Travel History em português, pessoal, histórico de viagem. Isso. Né? Cara, você vê, né? O Brasil não é o Brasil que... Quando eu saí do Brasil, em 2020, o Brasil já estava enfrentando um desafio enorme. 5 anos depois, não é o mesmo Brasil. Não é o mesmo Brasil. Eu falo pra vocês, 5 anos. 5 anos, pra aquelas pessoas que... Seja pro pessimismo, seja pro otimismo, para as pessoas que acham que ou não tem mais nada para fazer, ou não tá tudo lindo e maravilhoso, eu digo, 5 anos o Brasil mudou para esse cenário. Você ter a matéria de um nanico moral desgraçado, como o Guilherme Amado, que numa matéria que nem matéria é um negócio opinativo, né? O professor Olavo, ele batia muito nessa tecla, lá não vejo a hora desse curso estar pronto, né, pra gente poder esfregar na cara desses editoriais, desses Dia jornalistas. 20 de outubro eu retomo as gravações. Não vejo a hora. Porque assim, o povo brasileiro mesmo ainda não se ligou. Vocês, óbvio, sim, tá, gente? Vocês são uma outra raça de brasileiros. Vocês são maravilhosos. Até quando a gente fala errado aqui, vocês
corrigem e a gente agradece de coração. Mas a grande massa no Brasil não tem ideia da diferença de um discurso opinativo, normativo e da descrição de fatos, ou seja, um discurso narrativo. O brasileiro não consegue separar essa linha com clareza. Muitas vezes, eu vejo isso na galera da direita, muitas vezes, tá? A pessoa não sabe se você está descrevendo algo ou se você está opinando sobre aquilo. Mas mesmo o texto opinativo, a fala opinativa, ela tem que ser baseada em fatos, né? Não pode ser Não, mas aí cabe o debate. Mas assim, aleatória, né? a distinção, sabe? A distinção. O que o Guilherme Amado estava fazendo, primeiro, era ficção, porque ele não, como jornalista, ele não tinha a materialidade dos fatos que ele afirma. Gente, isso é inadmissível. Qualquer pessoa que queira narrar fatos, ela tem que ter a materialidade do fato. Se ela não tem documentos, ela tem o próprio testemunho, que também não deixa de ser a materialidade do fato. Tanto é que em processos judiciais, você pode sim condenar pessoas baseando-se em testemunhos. Das provas, essa é a mais fraca, mas não deixa de ser. Agora, você opinar, fingindo que você está narrando fatos... Não, Felipe Martins viajou para os Estados Unidos. A prova, um documento de Word, um doc. E detalhe que, na verdade, ele está acusando de um crime, né? Ele tentou fugir, é verdade. Que ele, não, ele tá Evaporou. dizendo que ele Evaporou. forjou que ele não teria viajado. Ele teria viajado, mas conseguiu ocultar a própria viagem. Isso é extremamente importante. Isso que acusação. o Max está falando, na decisão do Alexandre de prender o Felipe, houve a prisão, foi justamente isso, a suposta burlar a migração. Burlar a imigração. Burlar a imigração, porque ele havia se utilizado, inclusive, da sua posição para isso. Exato. E ele estava usando isso daqui. A CNN não apenas errou na matéria escrita, como errou no vídeo. Trump, podemos fazer boas coisas para o nosso país, né? Tá aqui. Tem hora que... Deixa eu ver. Aqui, ó. Quando aquele vídeo passa, tem uma hora que muda para Bolsonaro não é assunto da nossa conta. E não era isso que estava na tradução, né? Aí o cara coloca, urgente, Trump acabou de dizer que a condenação de Bolsonaro não é da conta dele. Eu já tomou uma checada. A tradução correta é, não é da sua conta. Pode ser questionado. Um influenciador de esquerda, que trabalha com viagens. Então cuidado aí, viu? Às vezes tu pode comprar uma viagem furada. Aí o Léo Lins tira a onda. Aí que você vê como são as pessoas. Não basta mentir, tem que dobrar a meta. A senhorita Crisca Pimentinha coloca, Bolsonaro não é assunto da nossa conta. Alguém sabe se o Bananinha e o Nepo Baby de Milico passa bem? Aí depois de mostrarem para ela que era fake news, o que ela faz? Gente, não ligo para a chatice de vocês. Vai ficar assim, cobrem a CNN, a culpa não é minha. Só estou colocando a fake news para frente. A culpa é da CNN. Isto é a esquerda no Brasil. E aqui? Eita! Trump fala sobre o bufão Jair Bolsonaro. Não é da minha conta. Esse cidadão postou um vídeo que tem a tradução, que a tradução está escrito, não é da sua conta. Não é da sua conta. Não é da minha conta. O cara não sabe nem ler. O cara não sabe nem ler. Aí a Pamela diz, né? Isso aqui é caso de internação, bicho. Esse pessoal da linguagem neutra é tudo acéfalo. Tinha de ser militante raiz do PT. Se o militante raiz do PT, né, usa de fake news, o que falar dos militantes profissionais, né? E os com mandato. Tipo o sobrinho da Dilma, Pedro Rousseff. Trump, né? Bolsonaro não é assunto da nossa conta. E lá vai, né? Lá vai a fake news. E temos lei também, Humberto Costa. A extrema-direita achou que Lula ficaria de joelhos, enganou-se. Com Lula, a soberania nacional é inegociável. O diálogo venceu, o ódio perdeu, ponto final. A Flávia Bolsonaro até rebateu. Prezado vampirão, a mentira está no DNA do PT. Trump disse que o assunto Bolsonaro não era de interesse do repórter que perguntou. A única soberania que Lula defende é de traficantes, vítimas dos usuários. Os assuntos deve ser do governo brasileiro, né, aliás, ditaduras como a Venezuela e próximo turma do terror do Hamas são de interesse mundial. Mais uma vez, infelizmente vocês saíram de uma reunião com o maior líder democrata do mundo sem absolutamente nenhuma notícia boa para os brasileiros. Aí o Mafiel se comenta sobre isso daqui, né? Que eu acho que também vale para outras coisas que aconteceram ao longo da semana. Ele fala assim, ó, rapaz, eu realmente preciso desabafar, porque eu sou um Zé Ninguém, um cara que mora na periferia de Curitiba, eu sou um zero à esquerda. E mesmo eu, aqui, no meio de um monte de boletos e contas para pagar, amassar, todo lascado,
eu consigo ter acesso a informações e entender pelo menos um pouco do que está acontecendo. Como é possível que um jornalista em São Paulo, com acesso a fontes, tecnologia, informações em primeira mão, não consiga fazer o próprio trabalho direito? A gente cobra médico quando o médico erra. Tem sindicância se um policial erra. Tem até expulsão da profissão se um engenheiro comete um erro grave. Mas o jornalista? Não. Não. Jornalista parece ter passe livre para cometer as maiores atrocidades. E eu não estou falando de artigos de opinião, estou falando de repórteres. Ele não está falando só desse caso aqui, né? Mas eu estou falando até de coisas que rolaram na direita. De gente aí que fez crítica e falando que era ataque. É simplesmente impressionante como a sociedade tolera a militância descarada do jornalista médio. Não há accountability, não tem nada. Ninguém é responsabilizado pelas mentiras, pelos erros e pelas distorções. Aí, vamos lá, né? Vamos voltar a falar mesmo assim. Tá, e teve o quê? Antes de chegar no teve o quê, tem uns anúncios, né? Começando aqui. Mauro Vieira diz que a reunião entre Lula e Trump foi muito positiva. Aí o perfil que diz que não é o Léo Lins, mas eu acho que é o Léo Lins, fala o seguinte: a reunião foi muito positiva. Foi o primeiro passo para a negociação. Ou seja, nem teve negociação ainda. Como isso pode ser positivo de alguma forma? É o primeiro passo, não é? Já que a ONU foi o primeiro passo, a ligação foi o primeiro passo. É sempre o primeiro passo, né? Sempre o primeiro passo. Primeiro passo traz o primeiro passo. Aí, primeiro se noticiou, né? Primeiro dia de negociação, Estados Unidos e Brasil não avança. E tarifaço é mantido. Aí estava previsto reunião ontem. Só que a reunião veio para hoje, né? Reunião entre Brasil e Estados Unidos para negociar tarifaça é adiada. Eles deveriam se reunir na noite do domingo, dia 26, no horário da Malásia, mas vão se encontrar na segunda-feira, dia 27. Aí, gente, para você entender um pouco do dia de ontem, veja essa matéria aqui que a gente trouxe no dossiê histórico da semana passada. Eu tô falando sobre... Eu acho que eu falei isso aqui no vídeo ontem. Acho que eu comentei isso aqui no vídeo ontem, de novo. Tô até maluco já. Eu dossiê na semana passada, falando da JBS e tudo mais. Relembramos várias coisas da era Collor. Falei isso aqui no vídeo ontem. Vamos ler de novo. Matéria de Argentino Ferreira. Kissinger e o êxito de Collor. Né? É o seguinte, a reunião foi muito boa. Observei no noticiário da viagem do presidente Fernando Collor de Mello que se deu uma grande importância à presença na reunião da chamada Sociedade das Américas. Tanto do banqueiro David Rockefeller, do Chase Manhattan, quanto do ex-secretário de Estado Henry Kissinger, empregado dele e atualmente também dono de uma empresa dedicada a lobby, a Kissinger Associates. Sintomaticamente, as fotos mais reproduzidas na imprensa brasileira foram aquelas que mostravam nosso Collor ao lado desses personagens, como se isso refletisse de alguma forma, né, definitiva, o êxito da viagem. Então deu muito bom, esse contrato teve a reunião. Mudou alguma coisa no padrão da imprensa? Mudou. Essa matéria é de 30 de janeiro de 1990. 30 de janeiro de 1990. 35 anos depois, a imprensa segue da mesma forma. Aí colocava lá as fotos, né? Agora vai. Tá ali, agora vai. Ah, maravilhoso. Tudo do Globo aqui, a matéria da época. Mas e aí, vai ou não vai? Vai ou não vai? Bom, vamos olhar o que o flautista de Genebra tem para contar. Estados Unidos querem que o Brasil ceda em setores estratégicos para suspender tarifaço. Pelo que o companheiro Jamil está relatando, parece que Trump está fazendo um pedido que parece meio impossível, né, de ser cumprido. Porque acho que ele está pedindo coisas que é muito difícil o Lula entregar, até porque... assim, o Lula basicamente está dando uma banana para a China, em grande parte. Não sei se o Lula está disposto a isso. Mas tá ali, ó. O UOL apurou. Não foi o UOL que apurou. É sempre o Jamil Chad. Sempre ele. Nunca é o técnico de você. Quer saber o que está acontecendo? Envolvendo o Itamaraty do governo Lula, que é 100% alinhado à esquerda globalista. Só leu que sai no Jamil Chad. Vai estar lá. Não vai sair em outro lugar. É sempre aqui. Enfim, o Jamil apurou que se havia expectativa de anúncio de uma queda imediata de parte das tarifas, as esperanças foram recalibradas. Relaxa um pouquinho. A reportagem foi informada por interlocutores, tradução. Jamil recebeu informações diretas do Itamaraty que a Casa Branca chegou a desenhar exigências que poderiam servir de base para uma negociação. Uma base. Não significa que vai ser exatamente isso.
Não se exclui uma redução substancial das tarifas aplicadas contra o Brasil, mas isso envolveria compromissos por parte do governo Lula para beneficiar os americanos em setores considerados como estratégicos para os Estados Unidos. O próprio Trump, antes de desembarcar na Ásia, admitiu que poderia rever as tarifas ao Brasil, desde que isso ocorresse nas circunstâncias certas. Os pedidos incluem, vamos lá. Primeiro, redução das tarifas aplicadas pelo Brasil contra o etanol americano. A medida envolveria a queda da taxa de 18% cobrada pelos brasileiros sobre o produto dos Estados Unidos. Para a Casa Branca, a medida é estratégica, já que representaria uma sinalização de Trump de que está defendendo seus produtores de milho duramente afetados pela guerra comercial dos Estados Unidos com a China. O que é que me vem à cabeça aqui, né? Companheiro André Esteves enfiou dinheiro aí na Cosan do companheiro Rubens Ometo. Rubens Ometo foi um doador, né? Pessoa física do governo Lula, primeiro empresário a ser recebido pelo Lula. Tá no primeiro Atlas, janeiro de 2023. O Rubens Ometo é um grande produtor de etanol, né? Eu fico perguntando, e aí? Com uma medida como essa, você vai estar abrindo o mercado brasileiro, tirando a proteção, né, do companheiro Ometo e agora do companheiro André Esteves. E aí, Lula? Vai fazer isso? É um dos pontos, é base. Pode ser que consiga contornar sem isso. Acesso às terras raras no Brasil. O governo Trump, que é um compromisso de Lula, de que terá maior acesso aos minérios brasileiros, um acordo assinado nesta semana entre a Austrália e os Estados Unidos podem servir de modelo para eventual entendimento com o Brasil. Depois, compromisso de investimentos de empresas brasileiras nos Estados Unidos. Trump quer garantias que poderá vender ao público americano sua principal bandeira comercial e que envolve a atração de investimentos. Dados de algumas das maiores empresas brasileiras que operam nos Estados Unidos sugerem que aproximadamente 7 bilhões em novos investimentos poderiam ser realizados no curto prazo se as tarifas sobre o Brasil fossem reduzidas. Depois, acesso às compras governamentais. O governo Trump quer acesso ao bilionário mercado de licitações públicas no Brasil, principalmente diante do risco de um acordo entre Mercosul e União Europeia. Normalmente, ao redor de todo mundo, os governos tendem a fechar as licitações públicas para empresas de outros países. E aí o Lula vai fazer isso no Brasil? Porque você tenta usar, né, o poder do governo para comprar de produtores locais e fortalecer a economia nacional. Não me parece que são exigências aí, pelo menos essas, que o governo Lula abraçaria. Fonte do governo brasileiro comemora um clima do encontro entre os dois presidentes, mas diplomatas admitem que a crise ainda não foi desarmada. Essa é a parte que importa. Esquece a parte do governo. O governo não é gritaria, é política. É jogar para a torcida. E o Lula não está preocupado em resolver. A preocupação do Lula é outra, que quem já trouxe foi o Jamil Chad, lá atrás. A gente falou no início agora da Argentina. Lembra? Eu falei, vou começar da Argentina porque vai fazer sentido. Calma. Os diplomatas admitem que a crise ainda não foi desarmada. Quem realmente está negociando? Vamos lá. Para você entender porque eu comecei o vídeo falando da Argentina. Governo vê encontro como ato para conter crise. Não é para resolver, para conter a crise. Empresários esperavam mais. A decisão de Trump de instruir seus funcionários a negociar é um sinal de que, a partir de agora, o processo ficará nas mãos de profissionais. Mas nada indica que o caminho será fácil. Membros do governo admitem que a bomba ainda não foi desarmada e que o trabalho vai nessa direção. Não foi desarmada. Aí veja. Negociadores do setor privado admitiram ao UOL que ficaram frustrados com o resultado e que esperavam que um primeiro aceno de redução de tarifas poderia ocorrer. Foi um banho de água fria. Oficialmente, a ordem das entidades do setor privado é de mostrar apoio ao processo e dar um tom positivo, ainda que tenham sido obrigadas a recalibrar os comunicados que já tinham preparado anunciando um acordo. Lembrando que vários desses players, né, jogadores, são os maiores anunciantes da mídia nacional, né? E aí o Jamil Chad fecha a matéria com a parte central, que é o quê? O Lula não está preocupado com a tarifa. Não está nem aí. Até porque o Lula deu uma declaração lá fora, não vai dar para comentar hoje, dizendo o seguinte: existem dois tipos de empresário. Os que reclamam de juros e dos tributos, dos impostos, e os que trabalham, que viajam, que procuram vender, comprar, fazer acontecer. Então chamou o Brasil de vagabundo, né? Você não consegue sobreviver num país que o juro é 15%, taxa básica de juros, então você é um vagabundo. A preocupação do Lula é essa. O objetivo final, não do Brasil, de Lula, é de que, até 2026, a relação entre Lula e Trump caminhe a uma direção na qual será improvável que o americano tente influenciar ou desestabilizar a eleição presidencial. É isso que o Lula está preocupado. E a gente está vendo de forma clara. O
governo Trump enfiou o dedo na Venezuela, enfiou o dedo na Bolívia, na Argentina com o Milei, por isso eu coloquei no início do vídeo. Olha a ajuda que chegou pro Milei. O que é que o Lula vai colocar na mesa para tentar conter isso? O Lula só quer conter. O Lula não quer derrubar a tarifa. O Lula quer conter, ficar de boa. A eleição ficar relativamente, né, sob controle. Porque dentro do Brasil, né, tu sabe que tem quem ajude aí, der uma retaguarda jurídica pesadíssima pro Lula. Tá aí. Tudo que saiu ontem, assim, de relativamente relevante, tá aqui. Porque o resto foi disse-me-disse. Não, o Lula disse que o Trump falou isso pra ele. A imprensa diz isso. De relevante, em relação assim, pô, negociação e tudo mais, foi isso aqui. De relevante, só isso aqui. Mais nada. O dia inteiro, ontem, foi só gritaria de internet. Mas não para por aí. Porque tem outras gritarias que são relevantes, ainda conectadas a esse tema, mas eu já coloquei aqui no próximo, pra gente começar a falar disso muito mais. Pra gente falar da direita brasileira. Vamos lá. Ontem, o nosso já conhecido Central do Centrão, ele diz que é Central da Direita, né? Mas amanhã é Central do Centrão. Fez mais um post aí, atacando Eduardo Bolsonaro. E por que esse post é relevante? Vocês vão ver. Em 3 meses, Eduardo brigou com Marcos Pontes. Parabéns mesmo, Eduardo. O astronauta já passou de todos os limites. Com Tereza Cristina, essa nem se fala, apoiadora do que existe de pior. Com Cleitinho. Ciro Nogueira, obrigação moral. Marcos Pereira, Marquinhos Censura. Valdemar da Costa Neto. Kassab, Tarcísio, Ratinho, Caiado, Zé Nicolas. Nossa Senhora. Aí coloca que o gabinete atacou o Deltan, atacou o Chiquini. Já inverteu a ordem, né? Atacou o Chiquini. O Chiquini não fez nada. Fez nada, né? Nada. Atacou o Oeste. Aproximou Trump e Lula, derrubou o Bolsonaro, recuperou em 10 pontos a aprovação do governo, enterrou qualquer projeto que beneficiasse a galera do 8 de janeiro de seu pai. Camisa 10 do Lula, né? Esse perfil Felipe Leme, ele não é bolsonarista, é um cara que tá na direita, mas é um cara extremamente crítico a Bolsonaro, gosta até de fazer, sei lá, piada com coisas que eu não acho que são bacanas. Mas até um cara desse, mas que ainda tem capacidade de raciocinar, coloca o seguinte, né? Rapaz, eu não gostava do Eduardo. Eu achava ele típico político vagabundo. Mas a verdade seja dita. O cara foi para os Estados Unidos e cumpriu com seu papel. Ele derrubou o Barroso, sancionou Moraes, etc. Fora que brigar com um político do naipe de Kassab e Valdemar é obrigação de qualquer um com caráter. Depois o Central do Centrão respondeu, e ele responde falando o seguinte, fala, irmão, tu tá colocando no final, né? Enterrou qualquer projeto que beneficiasse a anistia. É como se antes de Eduardo ir para os Estados Unidos, a anistia já tivesse, né? A negócio que já vai aprovar amanhã. Vamos aprovar amanhã. Tá se discutindo isso desde 2023, mas só não andou por causa de Eduardo. Sabe, assim, você vê que claramente é uma postagem cafajeste, suja. Aí eu fui ler os comentários que o Felipe Leme recebeu. Peraí, fora de ordem. Até aqui. Se eu tivesse a chance de botar fogo nesse país, por uma pequena chance de salvar o meu pai, eu faria sem pensar 2 vezes também. O mesmo pessoal que reclama do papo das 4 linhas, acha que o cara tem que ver o coroa senil dele, né, sendo maltratado pelo Centrão sem reclamar. Assim, qualquer pessoa em sã consciência vê o que está acontecendo, né? Mas quais foram os setores que entraram aí, né, de cabeça na narrativa do Central do Centrão? Mais uma vez, eles, seus amigos liberais. Ficou totalmente fora de ordem, esse aqui era para ser o último. Deixa eu começar por aqui, ó. Primeiro, Christian Lupinassi. Quando o Ronaldinho Gaúcho jogava, a Nike fez uma propaganda com o tema Joga 10. Deveriam fazer novamente, dessa vez estrelando Eduardo Bolsonaro. Aí você vai olhar, né, ele é um Portfolio Manager. Data Talks. Ele toma conta de portfólios. É um homem do mercado. Aí você tem outro como aqui do mercado também. Já podemos concordar que o Bananinha acabou? Aí sim você tem, né, o grande Tony Volpon, co-CEO do GoIndex.io, ex-diretor do Banco Central. Esse acelera demais. Nossa, esse é da tropa do Campos Neto. Muito do contencioso com os Estados Unidos não faz nenhum sentido para ambos os países, torcendo por um amplo acordo, né? Não faz sentido nenhum. Não faz sentido, mas como assim, rapaz? Esse papo maluco é de violação de direitos humanos, de censura, de perseguição a pessoas. Isso não faz sentido. Como assim os Estados Unidos, que se dizem uma nação livre, um governo aí que luta contra, sei lá, ditadura e tudo mais, como assim vocês querem colocar
Isso na economia não pode envolver isso. Deixa o povo vai ser preso, porque são apenas vidas, né? São apenas vidas. O que são vidas perto de dólares? Perto do dinheiro? Aí vem aqui também. Esse era para ser o último. Marcelo Cerise, irmão de Pedro Cerise. Um grande nome aí do mercado financeiro. Infelizmente saiu aí, né? De locais de destaque da Porto Seguro, depois de brigar com a Pantera Cor-de-Rosa. Aí o irmão dele não fez tanto sucesso, mas ficou ali, ó. Contra fatos no argumento. Falando do Eduardo, né? Eduardo brigou, atacou todo mundo. Aí o Matheus fala, né? O que mostra que nenhum desses dessa lista tem culhão para enfrentar o sistema, da forma que deve ser enfrentado. Aí o nosso Faria Limer disse: você ainda não amadureceu o suficiente para entender que não se enfrenta o sistema. Não se enfrenta. Para ser um Faria Limer sofisticado, você não enfrenta. Una-se e mude-o para o seu lado. O sistema não muda de lado. O sistema é o sistema. O sistema te absorve, te corrompe. Você entrega sua alma pro capeta. Só tem essa opção. É isso que ele quer. Ele quer ser do sistema. Depois de perder todas, quem aprendeu a fazer isso foi Lula à esquerda. O Lula nunca perdeu. O Lula perdeu de propósito, no máximo. É tudo um teatro. O Lula, inclusive, é a esquerda permitida. Eu acho que hoje fica cada vez mais claro. Lula nunca foi esquerda antissistema. Nunca foi. Inclusive, o Partido Militar usou a tese da panela de pressão. Tinha que dar um direcionamento para a esquerda, aí pegou todos os partidos de esquerda, botou várias correntes dentro do PT. Pula tomar conta. E o Lula garantiu ao longo dos anos que nenhuma corrente de esquerda verdadeiramente antissistema crescesse e colocasse algum nome aí para fazer frente. Nenhum, nunca teve. Surgia, o Lula destruía. Mas segundo ele, né? O Lula aprendeu. Não, o Lula sempre foi do sistema. Quer mudar algo, comece por não bater de frente no Moro. O Lula fez isso, né? Em 89. Já foi lá beijar a mão dos Rockefeller nos Estados Unidos. Mas nosso liberal Farinha Lima, né? Acha que você tem que virar um agente do sistema também. Igual a ele. Aí o Pinocast responde: você deveria ter vergonha de se pronunciar dessa forma, como a cadelinha de quem manda, como um vassalo pronto para obedecer a qualquer comando. Imagina você mudando qualquer coisa que fosse, nem pensar. Tua postura é de quem não tem valor. Você tem preço e tá baratinho. Lamentável. Olha pra essa situação que tá, sabe? Com tudo que eu leio todo santo dia, acho que a analogia que eu posso fazer é aquela mulher que na vizinhança que tá todo mundo vendo que a vida dela tá uma porcaria, que o marido dela é alcoólatra, drogado, não trabalha. Ela trabalha, ela sustenta a casa, o marido ainda chega em casa, bate nela, ainda trai ela. E o povo fala: por que tu não separa? Não. Vamos unir a direita, é momento de união. Fala: cara, o cara só tá te batendo na cara, tomando tudo que é teu pra gastar com pinga. Acorda. Assim, a direita tem 10 anos sendo humilhada pelos liberais. Humilhada, eles têm nojo de vocês. Eles tratam vocês pior que lixo. E ficam aí tentando agradar. Aí eu vou fazer uma discussão aqui pra ver se os liberais me notam. Eu quero a distância dessa gente. Aí o Renato comenta, né? Zero surpresa em ver a turma liberal comemorando o aperto de mão entre Trump e o cachaceiro. O pessoal da Farinha Lima parece ter fingido que não viu o Rubio sentado à direita do Trump. E o próprio Trump, desde a carta que mandou para o Brasil, deixou bem claro: o problema não é comercial, é político. Engraçado como esse mesmo mercado, tão animado com o aperto de mão, fica quieto diante da censura, das perseguições e de todo esse abuso. Quantas décadas vão levar para a direita entender que os liberais não são seus aliados? Não são. Sim, todo dia tem uma nova prova disso. E aqui agora eu vou ter que dar uma alfinetadinha, hein? Um perfil que deveria ser conhecido de vários, parceiro do Spaces Intergaláctico e de outras pessoas famosinhas, tirou a máscara ontem. Eu gosto disso. Eu gosto quando as pessoas tiram a máscara e mostram de que lado elas estão. Choque de realidade. Quando é que as lideranças da direita, eu fico me perguntando quais serão essas lideranças que ele está se referindo, né? Está no plural, vão se unir para romper, desvincular a reputação da direita brasileira destes dois lunáticos, chamados Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo. E aí? Enquanto vocês pedem união da direita, a união da direita quer destruir vocês e as pessoas que vocês apoiam.
Nada, repito, nada que estes dois planejaram até o momento trouxe algum resultado positivo para a direita. Tá bom. Espero que o verdadeiro líder da direita, Bolsonaro, se pronuncie com urgência. Pois cada dia que está em silêncio, a destruição avança. Tá vendo assim, ó? Bolsonaro, fala aí, Bolsonaro. Tá em silêncio por quê, seu covarde? Só falta chamar você de vagabundo. O cara tava preso de forma injusta, sendo torturado diariamente. E tá cobrando urgência. Rapaz, esse Bolsonaro tem que falar logo, viu? Faça alguma coisa aí, Bolsonaro. Fala aí, rapaz. Vocês vão aí. Dá pra vocês uma coisa dessa? Aí, curiosamente, a gente tava falando dele esses dias, rapaz. Sempre ao lado do Space. Sempre fazendo lá ao lado do Space Intergaláctico, né? Fazendo Spaces. E eles estavam lá, no Spaces, falando mal do Eduardo e do Paulo Figueiredo no carro do Chiquinho. Do Chilique, né? Tá ali, ó. Repercussão. Chilique versus Figueiredo. Junto com a turma da Brado Rádio. A Vanessa ali, né? Que deu um exposed no ano passado aí. Mostrando a empresa dela. Junto aí a campanha eleitoral. De algumas pessoas aí do PL. Que não estão nas melhores das condições, né? E nesse Space, quem que também tava, né? Além do Space Intergaláctico e do Jalim. A Baianinha. Ah, Baianinha. Com a turma da Brado. Aí eu tenho que ser chato, né, gente? Eu sou o chato. Eu sou o chato dos prints. Ele tá cobrando que as lideranças se pronunciem. E o Jalim, ele tem uma pessoa que ele gosta muito, que ele trata como liderança, né? Mas deixa eu lembrar uma coisa pra vocês. No mês de julho, se você pegar julho agora, 2025, no Atlas, tem um tema macro chamado Eduardo vira o epicentro. Aí lá dentro tem um subtema de algumas críticas que o Eduardo veio receber. Críticas, que não é ataque. Não foram ataques, são críticas. Nada que é dito contra Eduardo, contra o Jair, é ataque, é sempre crítica. E aí, quem tava falando absurdos dele, do Jair e tudo mais, era a Baianinha, que tava nesse Space. Aí, inclusive, isso daqui deu uma treta grande, né? E foi pra imprensa, e é daqui que veio o que eles estavam comentando. Não, Eduardo brigou com o Nicolas, né? Por que será, né? Aí tava ali Eduardo, né? Ela é uma pessoa abjeta, que defende a minha prisão e de minha família. É triste ver a que ponto o Nicolas chegou. O Nicolas é um rapaz que... Não sei, ele se tornou um cara talvez com medo de dar RT. O Nicolas, ele só dá RT nele mesmo e no Space. E na turma do Jalim. É curioso isso, né? Assim, o Nicolas não é de muito compartilhar as pessoas. Sabe, sei lá, acho que toda vez que ele aperta o botão tem que pagar 10 mil reais. Aí ele tá assim, ó, sabe? Ele tem um siri no bolso que dá o compartilhamento. Ele não compartilha mais ninguém nas redes, que ele agora virou a grande estrela. Nico, eu tenho que dar uma perturbadinha, né? Que é a tua turma, irmão. Sabe? Da mesma forma que eu vejo o pessoal falar assim, Eduardo, você não vai fazer nada com Kim Paim, com Oreudo, com aquele rato. Então, perguntar a tua turma aí, né, Nicolas? Tava lá, irmão, aqui, ó. Naquele Spaces que tu ficou lá mandando um abraço pra Baianinha. Você tava com Pantera cor-de-rosa, com a mesma Samanta que tá aqui, ó. Metendo no pai Eduardo no Chiquinho, né? Com a Pantera, com o Space Intergaláctico, com o Jalim. Dá um jeito aí, cara, nesses caras, sabe? União da direita. A turma até recuperou, Nicolas, um tweet teu de outubro de 2020. Tu me pedindo pra eu te seguir. Mas aí subiu pra cabeça, né? Virou celebridade, subiu pra cabeça. Eu tô daquela cutucada, né? Me perdoe, sou assim. Mas continuando. O Rafinha fez uma live esses dias, colocando assim, né? O político mais importante do Brasil, Eduardo Bolsonaro. E o Carlos complementa dizendo, exatamente os que Eduardo Bolsonaro percorreu o Brasil para eleger, em sua maior parte, são exatamente os mesmos que tentam aniquilar também seu nome e sobrenome, de norte a sul. Espia o silêncio. Aí o Mário Frias traz um relato, para falar aqui, ó, para dar verdade, sei lá, ilustrar o que o Carlos está falando, né? Para não ficar só assim, alguém, Eduardo ajudou pessoas, ajudou quem? Quem? Como? Aí o Mário Frias fala assim, ó, verdades que precisam ser ditas. Em 2022, Eduardo Bolsonaro deixou de lado a sua própria eleição para dedicar tempo, energia e estrutura, ajudando a eleger o maior número possível de conservadores. Eu falo com conhecimento de causa. Ele fez isso por mim e por tantos outros que estavam na linha de frente, lutando por um Brasil livre, soberano e fiel aos seus valores. Eduardo é um guerreiro silencioso, que trabalha nos bastidores com lealdade e coragem. Sua missão nunca foi apenas um mandato, mas a defesa de um ideal. Diferentemente de muitos que hoje trabalham para desmorecer o grande trabalho que ele fez e continua fazendo por todos nós, inclusive nomes que ele ajudou a eleger. A justiça divina será devastadora. É ingratidão.
tão presente nos redutos da direita. Aí Eduardo, que já tá brigando com todo mundo, comprou outra briga. Vou trazer o contexto. Eles um grupo aí, Jornal Razão, conseguiu pegar um vídeo. Não sei se fizeram de forma proposital, não sei mesmo, tô sendo muito honesto. Pelo que acompanho no Twitter, eles tentam ser assim, bem factual, sabe? Não fica muito de propagação de narrativa. Então não vou cravar. Ele pegou um vídeo, foi até um vídeo que eu já mostrei pra vocês, onde a Carol de Tone, primeiro ela elogia Bolsonaro, a entrevista, ela elogia o Carlos Bolsonaro, e aí tem outro pedaço nessa entrevista que ela diz que, a depender aí, se o PL não for querer apoiar ela vai sair do partido pra procurar outro partido, pra se candidatar a senadora. E Eduardo colocou ali uma mensagem, mas qual era a legenda? Pra você entender a mensagem do Eduardo, você tem que entender qual é a legenda do perfil que postou. Carol de Tone não deixou barato. Depois que Bolsonaro determinou que uma das 2 vagas ao Senado pelo PL ficará com seu filho, o vereador carioca, essa palavra não é à toa, né? Carlos Bolsonaro, a deputada catarinense. Tu tá vendo a coisa? Carioca, catarinense. Não é à toa. Essa brincadeira de palavras eu adoro. É aquela indiretazinha, né? Exigiu ocupar a outra. O problema é que a decisão travou as alianças do governo de Jorginho Melo, que precisa do apoio de outros partidos para fortalecer sua reeleição. Em tom firme, Carol avisou, vão se surpreender com a abertura da janela partidária. Aí Eduardo fala. É engraçado falar em meritocracia e ignorar que Carlos foi eleito vereador de 17 anos lá em 2000, quando ninguém nem falava em direita. Naquela época, tudo era mato. E o mais de direita, né, era FHC. Era assim que era o debate público da época. Mesmo depois de liderar a principal ferramenta política do país, sob o exemplo de Bolsonaro na internet, a meritocracia de Carlos é convenientemente esquecida. O Carlos não apenas gerenciou todas as redes do Jair, mas o Carlos foi o cara que conseguiu gerar todo o material da eleição de 2018, porque todos aqueles vídeos e participações de Bolsonaro ao longo dos anos, quem salvou, catalogou e organizou tudo foi o Carlos. O Carlos fez a versão pré-histórica do Atlas, mas do Jair, né? Vamos botar assim. Muita gente critica o setor público dizendo que ele deveria funcionar como privado, concordo, mas vale lembrar, nas grandes empresas privadas, os sucessores costumam ser os filhos dos fundadores, não por privilégio, mas por eficiência e confiança. Quem entenderia melhor o negócio do que quem cresceu dentro dele e conhece cada detalhe, da primeira venda ao balanço anual? Carol é brilhante, uma das melhores parlamentares de todo o Congresso, incluindo senadores. Mas colocá-la contra Carlos não é estratégia de quem quer o melhor para o país. É criar uma divisão sem sentido, irracional ou racional, para quem busca certos fins partidários. Aí olha o que ele diz agora. Não me admira ver aqui em cima, né, nos comentários, um comentário do Deltinha convidando-a abertamente para o novo e nenhum falando da tal união da direita, né? Aqui também convenientemente esquecida. Seria este um post que tem método? O cara criticando o vereador carioca. Nessas horas que mete o pau no Carlos, no Eduardo, no Jair, ninguém fala, gente, para de falar de Bolsonaro, vamos unir a direita, é momento de união. Não, é só tome-lhe porrada. É obrigação moral bater em Bolsonaro, em seus filhos. E termina dizendo assim, ó, minha contribuição dentro de casa, no diálogo, na união, porque no fim quem decide é o povo. E isso está muito longe do autoritarismo que tentam pintar por aqui. Aí as postagens, os comentários que o Eduardo viu foram esses, né? Diante da situação, o companheiro Deltinha não aparece para falar, gente, deixa disso. Vamos na direita, vamos resolver no privado. Não, tem que botar, vem pro novo. Pra botar mais lenha na fogueira. O novo é o verdadeiro partido da direita. Torço por Carol no Senado, não só porque merece, mas pelo catarinense e pelo Brasil. Ela é uma das melhores parlamentares do Congresso, as portas do novo estão abertas. E o Van Hatten também, né? Vocês realmente acham que o foco do novo é eleger, sabe, conservadores de direita? Oh, meu Deus do céu, véio. Eu não acredito, não. Como o povo não consegue, às vezes, enxergar. Aí, olha a parceria. Space Intergaláctico com Chiquinho. Urgente. Adora, né? Urgente. Eduardo Paes sinaliza aliança com o PL por amor ao Rio. Isso não é urgente, né? Isso não tem nenhuma urgência. Poderia colocar bomba, fazer mais sentido, sabe? Ou acontecer, mas urgente, isso não é urgente. É qualquer coisa menos urgente. Aí vem o Chiquinho. Não há como negar, em 2026, o único partido puro, é o puro, irmão, é o puro,
de direita será o Partido Novo. Aí o Frederico Borges perguntou, ô Chiquinho, como é que tá o Novo aí no Paraná? Já divorciou do PSD do Kassab? Ou o PSD é de direita agora? Vamos ver o partido puro em imagens? Olha aí, ó. Olha o Pimentel do PSD com Deltinha. É a coleirinha do Deltan. Ó. Ficou da patinha. Vai dar patinha. Chilique. Dá patinha agora. Vai abando o rabinho. É todo dia isso, bicho. É surreal, sabe? As coisas que acontecem. Assim, é uma cara de pau sem igual. Aí vem, ó. Silvão Grimaldo. Paz é do PSD. Mas nesse caso, o PSD não é centrão. É sim. Quem falou que não é? Centrão, sim. É centrão. Entenderam? Mas o Amila em Santa Catarina é do centrão. E se você é contra o Carlos lá, é porque você quer o centrão mandando. O que prova que você só pode ser do Novo, pois o Novo que defende o Valdemar no PL, entende? Não, eu também não. Mas se perguntar, o PT volta. Tá vendo como é um canalha? Tudo porque foi demitido do MEC. Aí você tem que respeitar. Ai, porque ele foi aluno do Olavo de Carvalho. Ele foi aluno. O erro de Olavo foi não ter dado aulas de honestidade, né? E de, sei lá, compostura. Porque é um safadinho. Aí você vê, né? Não é centrão, não. O PSD não é centrão, não. Porque o Novo... Ali também eu falo do Novo no centrão, né? Provável candidato de Zema, né? O vice, que era do Novo. Migra do Novo pro PSD. E aí, Grimaldão, você se mostrou uma cadelinha do Deltan, né? Se bem que o Grimaldo tá do Paraná. Já deve estar realmente comendo na baciazinha assim, né? Ração pedigree. PSD oficializa a filiação de vice do Zema para concorrer ao governo de Minas. Olha o Matheus Simões, olha. É incrível, cara. Minha Nossa Senhora. Virou a cadelinha do Deltan também. Aí ele volta. Marcel Van Hatten coloca. Agora é Direito Unida. Agora é Direito Unida. Momento de Direito Unida. Tivemos em solenidade, no grandioso evento do PL Mulher com Michele Bolsonaro para confirmar Zuco, Sanderson e Marcel juntos. PL Novo juntos no Rio Grande do Sul. Aí vai lá o Grimaldo. PL Novo juntos no Rio Grande do Sul e com a Michele. Agora que a cabeça direita janguista dá uma bagunçada. Não sei porquê. Eu continuarei criticando o Novo. Não tenho nenhum problema com isso. Michele Bolsonaro, me perdoe aí, eu vejo como esposa do Jair, mas em termos de política, eu acho que eu não acho que existe uma transferência mental de análise e tudo mais, ela pode até ser a porta-voz de Jair e tudo mais, mas o Jair pode abraçar o Partido Novo, eu seguirei contra o Partido Novo. Foi mal e Bolsonaro, sabe? Prefiro acreditar nos meus olhos. Aí eu trouxe esse post por uma razão. Teve um perfil, ó. Por que Kim Paim implica tanto com o Partido Novo e apoia o PCO? Aí você vê, né? A inteligência artificial é mais honesta que essas alas da direita. Olha o que o cara diz, ó. Kim Paim critica o Novo por considerá-lo elitista, excessivamente liberal e distante das bases bolsonaristas, priorizando agendas econômicas sem firmeza conservadora cultural. E o Kim não apoia o PCO, um partido trotskista de extrema esquerda que ataca bolsonaristas como ele. A percepção de apoio ao PCO parece confusão, pois suas críticas visam incoerências na direita, não aliança com esquerdistas radicais. A inteligência artificial até a inteligência artificial já tá do meu lado. Mais um exemplo de uma pessoa que é de direita. Não adianta falar que o Danilo Gentili é de esquerda, que ele não é. Itamar criou o Plano Real, FHC implementou, Bolsonaro e Lula votaram contra isso, Michel Temer em poucos meses passou um monte de coisa importante, estabilizou a economia, que Dilma destruiu, Bolsonaro vem em seguida e destruiu tudo isso. Bolsonaro destruiu tudo. Aí, eu não vou nem usar argumento, teve o Fica em Casa, pandemia, todo mundo jogando contra. Não, eu não vou usar nada disso, eu só falo o seguinte, Bolsonaro saiu do governo, entregando as empresas estatais dando lucro e uma relação dívida-PIB menor do que quando ele pegou o governo. Ou seja, com números positivos, com a economia no positivo. Então, assim, eu não consigo compreender o que foi que o Bolsonaro destruiu, sabe? Eu não preciso nem apelar. Mesmo com o Fica em Casa, terminou no positivo. Isso é desonestidade. Até quando, sabe? Vai ficar nessa, linha direita. Eles não querem, eles querem destruir vocês. Acorda! Bota o vídeo do mano aqui, acorda, eles não são amigos de vocês. Não querem ser. Tinha feito esse vídeo aqui, né?
2 dias atrás. E eu comentei sobre várias coisas, inclusive dessa ala da direita, né? Tem algumas coisas que pra mim são importantes. Até pra eu ver que eu não tô maluco da cabeça, né? Falei assim, não, cara, eu gosto de acreditar nos meus olhos, mas às vezes você fica, né? Será que eu, sei lá, não tô vendo pelo em ovo? Mas eu acho que não, de verdade. Já vi muita coisa pra saber que eu não sou doido. E quando eu vejo algo assim, eu acho que a gente tá minimamente assim, que alguma coisa tem valor. Não tô certo 100% do tempo, mas alguma coisa que eu digo tem valor. O Carlos colocava assim, ó. Colocou assim: antes de mais nada, afirmo mais uma vez que não tenho contato com Kim Paim, apenas o assisto e levo em consideração, assim como inúmeros outros mensageiros em telejornais. Por fim, o objetivo é, de forma cristalina, enterrar vivo o sobrenome Bolsonaro e permitir que o sistema volte a operar sem maiores problemas. Tirem suas próprias conclusões diante de mais fatos expostos pela própria imprensa, que muitos insistem em não levar em consideração em suas análises. Então eu sempre coloco coisa, pessoal, eu dou minha opinião, né? Vocês pegam a opinião de vocês aí no final de tudo. E eu acho que postagens como essa é importante por uma razão. E não, assim, não são postagens pra mim e falando de mim específico. Eu trouxe essa postagem como exemplo. Porque eu acho que esse tipo de postagem muitas vezes é importante. Seja quando tem uma treta, seja quando tem uma crítica, seja quando tem um momento nebuloso, que as pessoas estão em dúvidas sobre como se posicionar. Exatamente porque as pessoas não sabem como se posicionar na maior parte do tempo. As pessoas comuns, elas não acompanham a política da mesma forma que jornalistas, influenciadores, comunicadores deveriam acompanhar, porque às vezes também deixam muito a desejar, como os políticos deveriam acompanhar, porque muitas vezes também não acompanham. Mas essas pessoas, em tese, né, políticos, jornalistas, eles sabem, assim, um pouco mais. Primeiro, que sai na imprensa, porque tem mais tempo. E segundo, que muitas vezes acompanham uma coisa que se passa na rádio peão, nos bastidores e tudo mais. E eu vou te dar um exemplo concreto. Senhor Ciro Gomes se filiou ao PSD. Então, vida que segue. Segue teu caminho aí, Ciro Gomes. Mas, por que a direita deveria refletir sobre isso e prestar atenção nessa situação? Porque existe uma grande chance da direita, sim, da direita, apoiar o Ciro Gomes no Ceará. Mas será que a direita deve apoiar, não deve apoiar? Apoiar por quê, não apoiar por quê? Veja só. A Tsuki postou lá um recorte da filiação dele. Começa com Tasso Gereissati falando, depois Ciro Gomes. Aquele discurso, né? 100% sistema. Ela fala: intrigante observar a dança política em curso. Ciro se filiou ao PSDB com discurso de reconstrução e o propósito de fortalecer o partido no campo de centro. Assim como Tasso, Ciro repete o coro dos governistas. Mais moderação, menos polarização, oposição responsável e outras variações da mesma melodia. Isso que vai depois prestar um pouco mais de atenção, porque, ó, se você vê quem tá aqui, você vê que tá o André Fernandes, deputado bolsonarista do PL, foi candidato, inclusive, a prefeito de Fortaleza, quase levou. Quando eu comecei a assistir o evento, eu confesso que eu já carregava a visão pronta. Até que surgiu o André Fernandes. Continuei vendo, ouvindo, analisando. Relembrei o papel do PDT e do próprio Ciro na inelegibilidade de Bolsonaro. Quem entra com a questão dos embaixadores das urnas é o PDT do Ciro. E tudo que ele já disse de forma contundente, tanto sobre Bolsonaro quanto sobre os bolsonaristas. Por mais que eu compreenda a lógica dessa aliança, a tentativa de romper o domínio do PT na região e fortalecer o desenvolvimento local, como nas eleições municipais de 2024, isso me incomoda, né, muito. Porque se eu aceito essa aliança, ou finjo que eu não estou vendo, né, ela acontecer, como é que eu vou sustentar o conteúdo da indignação que eu vocifero contra os governadores democráticos, né? Ou qualquer político? Se ambos estão falando a mesma língua, não, temos que nos unir aqui para tirar o PT. Por que essa pode e outras não? O que é que tá ganhando aqui? E aí, qual a conclusão, Tsuki? Em respeito a mim e a quem me acompanha, eu só posso dizer que não tenho conclusão. Não tenho respostas prontas ou certezas, apenas honestidade de admitir que eu não sei como me posicionar e a disposição de pensar junto. Eu fico tentando encontrar um ponto de verdade que ainda faça sentido entre a coerência que defendo e a confusão que vejo. Eu tento, na maior parte do tempo, não conversar com quase ninguém. A maior parte do tempo eu meio que forro a minha opinião ouvindo de terceiros confusões de outros, aí vou colhendo informação de terceiro diferente, e o que eu vejo nas redes sociais e na imprensa. Nessa situação aqui, eu não faço a mínima ideia o que é que tá na mesa. O acordo é só tirar o PT? É só isso? Eu acho que não. Eu acho que a direita lá vai querer, por exemplo, tentar emplacar um senador. Se fala no pai do André Fernandes. É isso?
sei. Mas é só isso. Sabe? Assim, independente, assim, ó, frigir dos ovos. Chegou na eleição. Você vai ter segundo turno no Ceará. PT versus isso daí. Ou então, você já fez um levantamento. Vamos supor o seguinte, ó. Vamos pensar no melhor dos cenários. Melhor dos cenários. O André é um cara bacana, pele e tudo mais. Já fizeram pesquisa, já analisaram. E chegaram à conclusão que o Ceará, por ser no Nordeste, principalmente no interior, a direita não tem força nenhuma. Lançar uma candidatura, por mais que tenha palanque ao redor de todo o estado, não iria fazer muita diferença e nem trazer muita força, fora o custo de você ter uma campanha como essa. Então, seria mais vantajoso você estar num palanque mais forte, aliás, do Ciro, e já ter uma possibilidade de eleger mais deputados de direita, tanto a nível estadual quanto a nível federal, e um senador. Vamos supor. É isso. Mas é ou não é? Eu não sei. Eu não sei. Quantas pessoas querem pelo menos a satisfação do que está acontecendo? Sabe? Cara, e não custa nada explicar, porque eu acho que quando explica, pelo menos o povo entende. Aí se o cara... Assim, uma coisa é você discordar sem saber nada. Você depois entendi, discordo, beleza, a vida que segue é do jogo. O povo não é obrigado a concordar com nada. Mas pelo menos a explicação, bicho, não tem. A explicação não vem. É sempre assim, tá todo mundo na cegueira. Todo mundo assim, e aí, o que é que vai ser? Pra que lado vai, pra que lado não vai? São coisas que a direita brasileira, ela precisa, sabe, melhorar a forma como ela age. Por isso que eu coloquei aquele post do Carlos Bolsonaro pra falar o seguinte, ó, tu já pensou? Tem uma treta, tem uma confusão. Quando o cara se posiciona, fala, você diminui as dívidas. As dívidas, a dívida você vai continuar tendo, não é só o Lula aí pra cuidar de você. Se você for um campeão nacional. Mas as dúvidas, sabe? Ficam aí no ar, um discurso desencontrado, isso, aquilo, outro. Cara, às vezes entender. Às vezes você realmente tem uma situação, você fala, cara, é isso. Essa daqui, infelizmente, é a realidade dura. Puxa pra eleição da presidência da Câmara. Qual era a realidade dura? O cara já estava eleito. Já é certeza que ele tá eleito. Não tem nem chance nenhuma. Aí você tem a opção. Ter comissões e não ter. Dá pro PT. Vai dar pro PT? Só pra ficar com a honra, né? Ilibada? Óbvio que não. Assim, custa explicar. Custa aparecer alguém. Não tô cobrando só do André, não. Tô cobrando todo mundo. Lá no Ceará tem o André, tem o Carmelo Neto. Pra mim são os dois nomes da direita no Ceará. Até porque estão no diretório. Mas outros nomes também. Coloca o próprio Carlos. Coloca o próprio Eduardo. Pra não dizer que eu passo pano pro Carlos. A própria questão aí de Santa Catarina. E aí? Quem são os candidatos? Quem é que começou a confusão? Às vezes, beleza, também não dá pra comentar. Às vezes tá assim, pô, vamos supor, né? Às vezes é o Jorginho Melo que tá de confusão. Não, às vezes é o Amin. Aí, se trouxesse a público nesse momento, a confusão poderia crescer demais, gerar um desgaste. Então, é melhor apanhar das pessoas do que isso. Eu sei que tudo sempre é mais complexo. Nada é tão simples. Mas é necessário, sabe? Vez ou outra, nada, alguém pelo menos falar, olha, a gente vai seguir por este caminho, porque esse caminho vai nos trazer isso, isso e isso. Esses louros, esses resultados, esses dividendos. O irmão do Ciro Gomes até nem gosta do André Fernandes, né? Tá ali, o irmão reage à aproximação de Ciro com o partido de Bolsonaro. O Ciro Gomes, né, criticou o que chamou de mudança de rumo de Ciro e disse rejeitar o posicionamento adotado pelo irmão. O ex-governador citou ainda André Fernandes, elogiado por Ciro, né, em seu discurso agora Tucano chamou André de jovem de talento, né, de jovem talento. Mas e aí, velho, o que é que tá acontecendo? E para encerrar o vídeo hoje com uma boa notícia, sim, é boa. Pode parecer que é piada, mas essa notícia é boa. PL de Bolsonaro perde espaço na elite do Congresso e PT avança. Aí você fala, mas assim, perder espaço é bom? É. Você tem que entender quais são os critérios. O cenário mudou no último ano dentro da composição da elite do Congresso e não traz dados agradáveis para o bolsonarismo. A sigla de Bolsonaro perdeu espaço de poder e influência enquanto o PT conseguiu avançar na recuperação. Vá vendo. Como é esse poder, né? O estudo Elite Parlamentar 2025 revela os 79 deputados e 41 senadores que mais, veja aí, né? O que é estar nessa elite? Negociam com o executivo. Vocês esperam que alguém do PL tenha influência para negociar com Lula? Eu não. Eu quero que o PL não tenha nenhuma influência, para deixar claro. No dia que o PL é capaz de ainda ter, porque você ainda tem o Altineu, você tem um Portinho, você tem um Antônio Carlos Rodrigues que tá no céu do partido, você tem a ala do Centrão, né, do PL. Mas enfim, no dia que não tiver ala do Centrão, aí eu acho que essa porta tá totalmente fechada. Pra estar nessa elite, você tem que representar os grupos de pressão, ou seja, o lobby.
Graças a Deus, né? Graças a Deus aí que o PL não tá servindo de, enfim, de cadelinha dos bancos. Operam na busca de consenso, graças a Deus, porque consenso nesse país é a posição do regime, a posição da Globo. Graças a Deus não estão nessa elite. Influenciam nas decisões do executivo. Pelo amor de Deus, né? Se alguém do PL conseguir influenciar a decisão do Lula, pera aí, né? Ou deixam sua marca no processo deliberativo do Congresso. Esse aí tudo bem. O cara vai lá, bota emenda, coisa aí, tudo bem. Mas os outros, basicamente, tá na elite é rezar a cartilha do sistema do PT. Ou seja, o poder de influenciar decisões e grandes debates nacionais está concentrado na mão de um grupo de 120 parlamentares, o equivalente a 20% do parlamento. Isso aqui para comentar pode parecer bobagem, só duas manchetes, mas eu queria me aprofundar. Comento sobre aquilo ali depois. Inclusive para fazer uma autocrítica à direita. Mas por hoje é isso. Deve talvez falar um pouco mais de Argentina amanhã, a depender do que sair hoje. Vou ver se encontra um número fechadinho aí de tudo mais, e o que saiu na imprensa, indicativo e tudo mais, e ver se vai sair alguma notícia aí sobre a ajuda americana, né, no resultado, que a ajuda financeira dos Estados Unidos, eu acho que refletiu no resultado das eleições. Ver o que vai sair hoje aí, em relação ao Brasil e Estados Unidos, ver se sai alguma coisa, se vai ser mais um dia de gritaria, só espuma. E é muito bastante sobre a direita, né? Enfim, sabe? Liberte-se de relacionamentos tóxicos. Sabe, se a galera não quer ser amigo de vocês, velho, dá tchau e vida que segue. Eu acho que a gente segue perdendo tempo. Essa busca eterna da união não tá levando a união nada, tá levando a própria destruição, sabe? É impulsionar pessoas que só querem o teu mal. Eu fico por aqui. Se gosta do meu trabalhinho, quer ajudar um pouco mais, passa lá membro do canal, tem um botão de valeu, tem um Patreon na descrição e tem um Atlas Brasileiro, kimpen.com/br. Eu vejo vocês amanhã e fiquem com aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!